recorde no nosso país. São mais de 70 milhões de endividados no Brasil. Para falar sobre débitos e dívidas com o governo, eu estou recebendo aqui a contadora especialista, Rebeca Cavalcante. Bom dia, seja bem-vinda, é um prazer enorme te receber, viu? E esse assunto é delicado, porque ninguém quer assumir as suas dívidas, ninguém quer, de fato, debater sobre isso, mas quer tentar, de fato, arrumar, vamos dizer assim, uma solução mais viável. Nesse caso, quem está devendo, quem tem dívidas aí grandiosas no nosso Brasil, no nosso país, primeiro eu já começo perguntando que dívidas mais comuns nós temos. O que é que o brasileiro mais deve, como é que o nome dele está no cenário hoje? Então, varia muito, mas boa parte dessas dívidas são ligadas a cartão de crédito. Até porque a gente sabe, você atrasa uma parcela, daí já vai criando uma bola de neve e juros de cartão de crédito, todo mundo sabe que é aquele absurdo, né? E aí, muita gente acaba devendo e vai se perdendo no pagamento mínimo, além de também uma dívida muito recorrente, é para quem é MEI. Muita gente acha que é só abrir o MEI e deixa para lá, mas tem que pagar aquela taxa mensal, independente de você estar usando ou não estar usando o MEI. Tem aquela parcelazinha que você tem que pagar todo mês, independente de qualquer faturamento. Porque senão aí também o seu CNPJ vai ficar sujo. Tem isso, quer dizer, CNPJ e CPF pode ficar sujo por conta dessas dívidas. Exatamente. E aí só muda o órgão que vai te deixar sujo. A maioria das pessoas físicas, quando tem um débito de cartão de crédito ou com algum outro tipo de dívida, você pode ir numa loja e ficar com o nome sujo por causa da loja. Ou então, porque você não pagou o aluguel. O locatário pode colocar teu nome sujo também. Pode sim. No artigo 206 do Código Civil, tem todos os tipos de dívidas e mais ou menos o tempo que ela dura. E aí, uma coisa interessante que me chamaram aqui para entrevista foi aquela máxima que a população brasileira tem de que depois de 5 anos está tudo bem. Já ia perguntar isso, porque todo mundo diz isso. Não, deixa essa dívida aí, daqui a 5 anos eu tô limpa de novo. Mas não é bem assim. Não é como se a dívida não existisse mais. As dívidas, como eu falei no artigo 206, elas têm um prazo para poderem ser cobradas judicialmente. Então, passou desse prazo, a pessoa que te emprestou o dinheiro, que te vendeu a coisa, não pode te colocar na justiça, mas a dívida continua existindo. Exatamente. Vamos esclarecer isso bem direitinho. Inclusive, você é de casa, se tem alguma dúvida sobre o tema aqui, você quer saber como se livrar aí dessas dívidas, a melhor forma de você se livrar disso, menos protocolo, tudo isso a gente vai tirar aqui a dúvida, porque a Rebeca é especialista no assunto. Então, aproveita aí, tem esse telefone que está passando aí? Pronto, esse é o WhatsApp da gente. Você vai mandar mensagem de áudio ou de texto, fique à vontade, mas faça a sua pergunta. Aproveita que temos aqui um especialista para tirar a sua dúvida sobre dívida. E aí vem aquela questão, Serasa, SPC é a mesma coisa? O que é mais grave ou tem menos grave nisso? SPC é só ligado a lojas, a algo local e Serasa é uma coisa geral ou é tudo junto? Então, eles são mais unidos. O bacana do Serasa SPC é que eles têm já várias negociações com as lojas. Então, às vezes você tem uma dívida com, vamos dizer, a Claro. Você deixou uma dívida de telefonia lá na operadora. E aí, o Serasa já tem parceria com eles e você consegue entrar no site do Serasa e negociar a dívida mais barato do que você indo direto na operadora. Isso daí é algo bem bacana, que você consegue se organizar. Eles até parcelam a dívida para você pagar, mas aí é muito importante ter um controle financeiro. Não adianta você entrar no Serasa, fazer o parcelamento da dívida e não pagar o parcelamento da dívida, que infelizmente é o que acontece com boa parte da população. A gente tem 80% da população endividada hoje em dia e entre elas metade desses 80% estão inadimplentes, não estão conseguindo pagar as parcelas da dívida. Ou seja, faz um acordo, mas não cumpre esse acordo. E nesse caso, do descumprimento do acordo, gera uma dívida a mais, tem um volume de porcentagem aí de juros a mais do que você já estava devendo, como é que fica? Não, a porcentagem de juros e multa vai continuar correndo na sua dívida. Ela, de certa forma, tem um estanque quando você faz o parcelamento, quando você mostra a boa fé em pagar aquela dívida.
Mas, obviamente, você não pagou, volta a dívida como ela era, com algum abatimento do que você conseguiu pagar, mas vai continuar contando a sua dívida, contando os juros. E aí é até uma questão interessante. Se você está esperando os 5 anos, nos 5 anos está correndo juros e multa normal na sua dívida. A sua bola de neve está ficando cada vez maior. E aí, obviamente, podem existir juros abusivos. Mas aí é muito interessante que você entre em contato com o advogado para fazer uma petição e ele poder entrar em contato com o banco, com a operadora, para poder tirar esses juros abusivos da sua fatura, da sua dívida. O melhor, minha gente, é logo, assim que negociar, pagar, tentar pagar mesmo, porque, olha, juro é coisa que a gente não tem controle, é como a especialista está dizendo, é uma bola de neve. Então, e banco, então, se falar nisso, meu filho, você vai ficar louco, a cabeça vai deixar de funcionar. Inclusive, tem gente já querendo participar com a gente, Rebeca. Vamos colocar aqui a dúvida no telão, vamos lá, colocar a pergunta do telespectador. Tem como renegociar uma dívida com a Receita Federal de mais de 20 anos? Então, bora lá. A Receita Federal é um caso à parte. Por quê? Na Receita Federal, depois de 5 anos, se a Receita não mexer na sua dívida, se ela não lhe colocar no CADIM, se ela não lhe colocar na dívida ativa, realmente não tem mais o que falar da dívida que ela já prescreveu. Mas, pelo visto, essa dívida de 20 anos, a Receita está sim, já deve ter colocado na dívida ativa, já deve ter colocado teu nome no CADIM. E o bacana da Receita é que ela não bota só o CNPJ. Depois de um tempo, ela puxa os sócios também. Independente deles serem minoritários, maioritários, todo mundo entra nesse bolo. Meu Deus. Então, dívida com 20 anos na Receita, que ela ainda estiver nesses processos, podem ser renegociadas sim, e hoje em dia tem até a transação de pequenos ou de grandes valores. Você pode até colocar um bem seu como uma forma de você dar mais segurança à Receita que você vai pagar. Se você não pagar, ela pode pegar um bem seu. Então, tem como sim fazer várias formas de parcelamento para que você consiga ficar quite com a Receita Federal. Se quiser, pode entrar em contato com a gente, RC Assessoria Contábil, esse é o Instagram da gente. E aí a gente faz uma simulação de parcelamento para você. Normalmente a Receita faz muito dividindo em 60 meses, 120 meses. Vai depender do valor da dívida e do tipo da dívida, né? Que tem dívida de Simples Nacional, PIS e COFINS, do MEI, que também pode ser parcelada. E, entre outros, encargos de folha de pagamento. Dívida tem com força no Brasil. É verdade. E a gente vai tirar dúvidas também sobre essa questão do MEI, porque muita gente está abrindo as microempresas e, assim, é muito importante a gente falar que tem realmente as taxas para pagar mensal e que se você acumular aquilo ali pode dar problema na Receita Federal. Eles puxam lá e teu nome fica lá, então, para não dar problema sobre isso, a gente vai falar também essa questão. Mas vamos colocar mais uma pergunta aqui no telão, que o pessoal está interagindo bastante. Pode mandar, viu, pessoal, a sua pergunta. Quando passa os 5 anos da dívida, outro banco pode coagir o devedor, ameaçando em bloquear CNH ou CPF? Bom dia. Bom dia. Tem deles que não passa nem para outro banco, para aquelas agenciadoras que fazem a negociação. Isso pode, não pode? Como é? Pode, porque o banco pode vender sua dívida para um outro banco ou para uma agenciadora para ela conseguir recuperar esse crédito. E aí, muitas vezes, você está devendo 10 mil reais, eles vendem por 7, por 5, e aí a outra empresa que fica a cargo de conseguir esse dinheiro. E aí, sim, infelizmente, eles acabam usando alguns artifícios que não são muito bacanas. Eu até acho que, às vezes, você ser cobrado pela agenciadora é pior do que pelo banco. É verdade, com certeza. Mas você pode entrar em contato com o advogado, porque algumas ameaças não são válidas. Uma operadora bancária em si, ela não pode negativar teu CPF. Só quem negativa o CPF é a Receita Federal. E normalmente deixa suspenso, em dívida e atrapalha você em ter algumas coisas. Essa questão de bloquear CPF e CNH foi um projeto de lei que, até onde eu saiba, não foi muito para frente, que era exatamente para tentar diminuir as pessoas inadimplentes.
Mas, sinceramente, eu não ouvi falar mais nada sobre isso. Foi um burburinho no começo, mas aí depois ninguém falou mais nada sobre. Ficou por isso mesmo e graças a Deus não tiraram. Que iam tirar CNH, passaporte, você não ia poder fazer mais nada. Exatamente. Mas só que aí é importante a gente orientar que tem realmente alguns documentos ou algumas coisas que você pode ficar restrito a fazer porque você está devendo, né? Você tem que ficar em ordem com a Receita Federal, porque se der problema no seu CPF, você pode, por exemplo, tem algumas questões que eu queria que você falasse sobre isso. O que determina o nome essa dívida, essa coisa toda, e bloquear o CPF de uma forma que possa realmente proibir essa pessoa de, por exemplo, fazer concurso público? Tem alguma restrição com relação a isso? Como é que eu posso me livrar de uma situação como essa, tão constrangedora? Então, quando você está em dívida com a Receita Federal, e aí isso pode se passar para outros meios, mas vamos falar primeiro da Receita. Você está devendo a Receita Federal, ela pode bloquear os seus bens, e aí você não vai mais poder vender sua casa, vai ter que pedir uma autorização para vender o carro. Ela pode sim enviar uma notificação e dizer: você não vende mais isso até você me pagar. Se você ficar omisso de declaração, além das dívidas, você não vai conseguir mais fazer Pix, que é já um estresse. Não vai poder trocar o cartão de crédito, e aí já é um outro estresse. Então, independente da tua dívida ser com cartão, que aí a própria operadora de cartão, ela pode te negar outros cartões. Vamos dizer, meu cartão venceu e eu estou devendo. Ela pode te negar outro cartão, porque o cartão é dela, ela vai oferecer para quem tiver um limite, um nome bom na praça. E aí isso serve também para, vamos dizer, eu fiquei devendo para o Banco do Brasil. E aí eu quero abrir uma conta no Itaú. Os bancos, eles têm uma comunicação pelo Banco Central, no Registrato. E aí o Banco do Brasil vai colocar lá que você é um mau pagador. E aí o Itaú pode te negar, sim, um cartão. Isso daí é algo que gera bastante estresse. É verdade. É verdade, uma série de coisas. Vamos lá, mais outra pergunta, porque daqui a pouco eu quero falar sobre esse negócio de score, viu? Vamos lá? Bom dia, posso confiar no aplicativo do Serasa? Se é sempre bem atualizado, se lá realmente contém todas as informações? Sim, pode sim. Eu vou até falar um caso meu. Eu troquei de operadora. Meu marido disse que eu fiquei pulando de galho em galho. Porque eu troquei de operadora, fui para outra, depois já fui para outra e já voltei para a primeira. E aí eu descobri que na Claro, ela tem você depois de cancelar ainda paga mais 2 faturas. Eu achei que só tinha que pagar uma. E aí eu não paguei a outra. Quando eu vi, recebi uma mensagem do Serasa, dizendo que meu nome estava no Serasa. Não reduziu tanto o meu score, mas estava lá meu nomezinho com dívida. E fui na Claro para entender se realmente estava, se não estava, e descobri que era verídica. Se você tiver qualquer dúvida em relação a meu nome está no Serasa, entre em contato com a empresa que ele colocou no Serasa, que aí ela vai poder lhe explicar se está ou se não está. Mas normalmente o Serasa está muito bem atualizado, porque é uma das formas mais rápidas e mais fáceis da pessoa que te colocou lá a receber o dinheiro de volta. E o bacana do Serasa é que eles têm realmente uns valores diferenciados para você pagar. No meu caso mesmo, era uma parcela de R$60, pagando no Serasa eu pagava 30. Tanto que eu fui na Claro e disse: não, vocês estão cobrando 60 ainda, eu vou ali no Serasa, que é mais barato. Tem como negociar, exatamente, muito importante você falar sobre isso. E tem aquela questão de, eu tô lá, meu nome tá no Serasa, mas eles colocam lá como você negociar essas dívidas e você paga tudo pelo Pix. Após você fazer esse pagamento, você já está com o nome limpo, tem um processo para ativar isso, uma loja pode fazer uma consulta e ver que está tudo limpo, ou eu tenho que mostrar lá no aplicativo que paguei? Então, tem um processo. O próprio site, até as operadoras, quem coloca seu nome lá, tem 5 dias para tirar o teu nome do Serasa. Que é até o tempo deles receberem o dinheiro, constatarem que está tudo certo, até porque você pode pagar dividido. Então, depois de você quitar, ele tem 5 dias para tirar a tua dívida lá. Caso não tire, aí você tem que entrar em contato com a empresa que ele colocou no Serasa para ele tirar. Existem até casos que você tem que entrar com um advogado para tirar, é bem estressante, mas normalmente na forma extrajudicial, tudo certinho, é tirado o seu nome do Serasa em 5 dias.
E muita gente fica até na dúvida, Rebeca, a respeito de assim, eu fiz a negociação, paguei a primeira, a segunda, já está com meu nome limpo e acaba até esquecendo as outras dívidas para pagar. Não tem isso não. Quanto tempo numa negociação o nome vai estar limpo? Só quando quitar tudo ou a partir do processo de negociação e pagando as parcelas já vai limpando? Então, o nome realmente fica limpo quando você termina de pagar. Até porque se você, no meio do processo, parar de pagar, aí seu nome vai continuar sujo normalmente. Então, o ideal é você terminar de pagar tudo para depois poder pedir uma certidão, alguma demonstração que seu nome está ok no Serasa e tudo isso. Muito bem. Vamos lá, mais uma pergunta. Aproveitar aí, a temática tá boa. Vamos lá, mais uma pergunta na telinha. O pessoal de casa mandando. Pode mandar aí pelo WhatsApp. Bom dia, eu fiz empréstimo na Caixa. Na Caixa tem, e eu estou querendo negociar a dívida. E eles dizem que não pode negociar. A Caixa tem é o aplicativo. E aí, fez lá, né, o empréstimo pelo aplicativo, e possivelmente não conseguiu cumprir aí as parcelas e está tentando negociar e eles disseram que não tem como. Então, obviamente, os bancos têm todos os seus protocolos e eles podem dizer a dívida que pode negociar ou que não. Mas é bem estranho, na verdade, não poder negociar uma dívida porque foi no Caixa Tem. Eu sugiro até que entre em contato com a própria Caixa, que é o órgão maior do Caixa Tem, e tente negociar com eles, porque não tem muita lógica. Se você não está conseguindo pagar, simplesmente colocar seu nome sujo e acabou. Eu acho que até pelos direitos do consumidor, ela pode ter aí algo que respalde essa questão de ela querer negociar, não está podendo pagar toda uma vez e querer negociar. Eu acho que ela também deve ir aí atrás do Código do Consumidor para a gente poder dar esse suporte, com certeza. Acho que é uma boa dica, viu? E aí fica muita gente perguntando sobre o que é score, como é que funciona, se eu tenho que comprar à vista ou se eu tenho que movimentar cartão. O que é o score? Me responde logo isso. Não, o score é a nota que o consumidor tem no mercado. Então, a partir do momento que você está se movimentando no mercado, que você paga suas coisas em dia, é um bom pagador. Você é um bom pagador, você tem uma nota mais alta. E aí, muita gente fala sobre os hacks para poder aumentar o número do score. Não sei se todos eles realmente valem, se realmente funciona, mas é percebido muitas vezes que quando você tem um parcelamento, um financiamento na Caixa e está pagando tudo certinho, normalmente aumenta o score da pessoa. Dizem até que quando você faz muita cotação de seguro, mostra que você é uma pessoa que está buscando um seguro para seu nome, para seus bens, seus patrimônios e, obviamente, paga o seguro. Seu nome também vai aumentando o valor do score. Mas é aquela coisa, o score não é tudo. Você estando pagando tudo certinho, não tem por que as empresas não te garantirem algum crédito. Obviamente, o score mais alto significa uma maior confiança que a empresa vai ter em te emprestar algo. Exatamente. Olha só, pessoal, que bacana. Tem mais pergunta no telão, porque inclusive o pessoal quer saber justamente essa questão do score, de como é que ele é medido e nessa performance toda que você acabou de falar, se isso dá credibilidade na hora de uma compra, se realmente vai olhar, observar, não, deixa eu dar uma analisada no seu score. Você não está devendo nada, seu nome não está no Serasa, mas eu quero ver como é que está seu score para poder eu permitir aquela compra. E se quando a gente coloca, vai comprar alguma coisa e pede na nota fiscal o CPF, se eu colocando ou não colocando, interfere alguma coisa no meu score, na minha situação financeira ali? Então, o relacionamento da empresa, ver ou não ver o seu número no score, a sua pontuação, é muito relativo. Não é toda a empresa que vai procurar o seu número no score para te dar algum crédito, algum benefício. Pode ver? Pode, mas não é obrigatório para te dar ou conceder algo. Tanto que, normalmente, os bancos, eles buscam o registrato. Pode ser que eles vejam tudo, até quando for uma concessão muito grande, mas normalmente os bancos procuram o registrato e podem ver também o score. Mas fica como um nível, fica como uma forma também deles poderem verificar se você é bom pagador ou não. Muito bem. Importante a gente ver isso e se orientar com essas dicasinhas básicas. Tem mais pergunta aqui, deixa eu colocar mais o pessoal de casa. Vou dar uma chance aí mais pro pessoal de casa.
Bom dia, gostaria de saber, devo 10 mil de um cartão microempreendedor individual, fiz no Banco do Brasil, certo? Esse cartão ela fez no Banco do Brasil. Queria saber se eu devo ao Banco do Brasil ou a outra instituição. Devo 10 mil de um cartão microempreendedor individual, é MEI, né? Fez no Banco do Brasil esse cartão. Se ela deve ao banco ou outra instituição. Vai depender, o banco já vendeu a tua dívida ou ainda está com ele? Isso. Quem é que está te cobrando? Isso. Normalmente você está devendo ao Banco do Brasil, mas pode ser que você entre em contato com o Banco do Brasil e ele diga que já passou a sua dívida para uma outra instituição. Então é interessante identificar quem está lhe cobrando e aí pode até procurar talvez o próprio Serasa ou no registrato onde está a tua dívida. O registrato parece uma coisa do outro mundo, mas hoje em dia você consegue ter acesso a ele com o gov.br. É bem simples também. Daí lá você consegue ver todas as instituições que colocaram alguma observação sobre o seu nome. Muito bem. E aí ela trouxe essa questão de microempreendedor e aí já vem a pergunta do MEI. Em que situações eu posso perder o CNPJ por estar devendo? O que é mais comum acontecer também nessa área de microempreendedor? Então, o que acontece muito com o microempreendedor é que tem muita gente que acha que simplesmente abre o MEI e deixa ele a ver navios, né? Mas o MEI precisa ser pago aquela parcela mensal. Então, a parcela varia pelo seu tipo de atividade, se é comércio, serviço ou comércio e serviço juntos. E aí você tem que pagar, independente de ter tido faturamento, independente de você ter usado, independente de tudo. Você tem que pagar aquela parcela mensal. E se você tiver passado do valor anual, que ainda é 81 mil no ano, você paga um valor residual ou sai do mês se você tiver passado 96 mil no ano. E aí o que acontece muito é que as pessoas às vezes esquecem de outras obrigações que o MEI tem, como a declaração anual do MEI. Isso. Então, é muito pouco de obrigação que o MEI tem. É basicamente pagar o DAS e entregar essa declaração anual. E aí tem gente que junta essa DAS. Isso pode, não pode fazer? Quem é que fica com essa dívida? Por exemplo, se eu tenho um MEI e não estou pagando a DAS, alguém vai saber que eu estou devendo? Esse nome do CNPJ fica sujo no Serasa ou é uma outra instituição? Vai para a Receita? Como é? É outra instituição, é com o CADI, que é o Serasa da Receita Federal. E aí, mas o que mais facilmente acontece quando você fica sem pagar é que o seu CNPJ pode sair do MEI. Não é algo tão rápido, mas pode acontecer do CNPJ deixar de ser MEI e ir para outro regime tributário. Normalmente ele vai primeiro para o Simples Nacional, aí depois de um tempo que ele sai até do Simples, você vira uma empresa normal, lucro presumido ou real. E aí, depois de você ir para a empresa normal, sair do Simples, porque para você estar no Simples Nacional precisa estar pagando tudo em dia. Isso. Não pode ter dívidas em aberto. Aí a sua empresa fica inapta. Inapta é como a Receita chama uma empresa que está inativa, que está devendo algo, daí ela vira inapta. E aí tem todo aquele estresse, toda aquela burocracia para você dar a baixa. Mas tem como negociar essa dívida? Quem tem microempreendedor pode, que está devendo ou coisa do tipo, pode negociar? Onde é que a gente negocia essa dívida? Então, no próprio portal do microempreendedor, você consegue passar lá essa dívida. E hoje em dia, o governo para tudo, tá usando o gov.br. Então, tenham o Gov e tenham vocês o Gov, pelo amor de Deus. Isso, é um aplicativo, gente, é fácil de baixar e tudo seu. Fica lá, concentrado. Às vezes a gente esquece, tem algum documento, não lembra mais o número, mas está lá tudo. É uma pastinha virtual. É muito bom. Eu tenho e recomendo para todo mundo. Baixa aí o gov.com, porque é um aplicativo que fica todos os seus documentos, todo o seu histórico como pessoa, movimentação financeira, está lá para você, pessoal. Isso. E o que eu digo de faça você é porque tem muita gente que vai em Lan House, vai buscar uma ajuda aleatória e aí deixa o e-mail e o número de uma pessoa desconhecida no seu Gov. Isso daí é muito perigoso, porque a pessoa pode abrir um MEI no seu nome, Isso. ela pode mexer na sua CNH. Rebeca.
é muito perigoso. E aí a própria pessoa pode fazer uma dívida para você que você nem sabia. Exato. Não é muito interessante. E aí fica a dica fazer reconhecimento facial, porque caso o seu celular seja roubado, seja esquecido em algum lugar, alguém tentar entrar, se tiver o reconhecimento facial, não vai entrar aí nesse aplicativo não, viu? Faça tudo que você puder fazer, que for no telefone, que for deixar registro no telefone celular. Hoje, como a gente está no mundo digital, tudo se resolve pelo celular. Faz reconhecimento facial, porque ninguém vai conseguir manipular a sua face. Não tem, né? Não tem como. É um mecanismo de segurança. Rebeca, nossa, é um assunto tão bom da gente interagir, mas foi muito útil todas as suas dicas, orientações. Gostaria de agradecer demais você estar se dispondo aqui a trocar esse conhecimento junto com a gente. Deixa aí os últimos finais para seus agradecimentos e, claro, a última dica, sim, para o pessoal que está devendo. O que é que eu devo fazer agora urgente para eu ficar bacana? Muito obrigada pelo convite. Foi ótimo estar aqui falando com vocês mais uma vez. E a dica para você que está devendo é faça um planejamento financeiro para poder pagar as suas dívidas tudo direitinho. E aí você verifica todas as dívidas que você tem. O ideal é que você, estando com dívida, diminua o seu padrão de vida. Não tem condições de você estar com a dívida X e continuar tendo um nível de vida XX quando você só pode pagar menos. Então, peça ajuda de um contador, de um educador financeiro, para poder te ajudar. Se você achar que a sua dívida está com juros muito absurdos, o que acontece muito, infelizmente, entre em contato com um contador que faça esse tipo de cálculo ou com um advogado, para ele poder te ajudar a negociar essa dívida com o banco. E normalmente tudo é negociável. Tudo pode ser planejado para que a sua vida financeira fique mais saudável, você consiga ter esse respiro e ficar com o nome limpo, que é muito bom para financiamento, para crédito imobiliário e em tudo na sua vida, né? Aquele negócio, ninguém quer estar com o nome sujo, que é uma das poucas coisas que a gente tem na vida que pode zelar. Então, zele por isso. Precisando, eu estou à disposição, pode seguir a gente nas redes sociais, RC Assessoria Contábil, e eu vou estar lá para poder tirar suas dúvidas. Tá aí, obrigada, Rebeca, viu, mais uma vez aqui por uma entrevista tão bacana. Você aí de casa, segue aí no Instagram para tirar mais dúvidas também. Qualquer coisa também, entre em contato com a nossa produção para você aí interagir e também tirar as suas dúvidas junto com os especialistas que a gente sempre traz aqui no nosso programa, tá? Um ótimo tema, né? Pois tem muito tema bacana ainda aqui no nosso programa hoje. Então, eu vou te convidar para ficar só aí um pouquinho, espera, aguarda, toma aquele golinho de água, refresca, mas não desligue a televisão nem muda de canal, porque tem muita coisa bacana no Manhã da Gente. Eu vou a um breve intervalo comercial e volto já já.